Namíbia no Estado Nacional do Zimpeto. Ora viva! Muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Governo autorizou a abertura de 3 instituições de ensino superior no país. A decisão foi anunciada hoje, no final da sessão do Conselho de Ministros. São 2 universidades e um Instituto Superior de Tecnologias, todos privados, que tiveram esta terça-feira o aval do Governo para iniciarem as suas atividades. Uma das instituições do ensino superior estará baseada no distrito de Nacala Velha, da província de Nampula. Designadamente o decreto que autoriza a Sociedade de Gestão e Desenvolvimento de Nampula, uma sociedade anônima, abreviadamente designada GEDENA, que pretende criar uma universidade denominada Novo Horizonte Eduardo Silva Niia. Esta universidade terá a sua sede no distrito de Nacala Velha, na província de Nampula. A Sociedade Ngungwa Conhecimento, também uma sociedade anônima que pretende criar a Universidade Áquila e aprova os seus estatutos. Esta universidade sediar-se-á na Catembe e propõe-se a ministrar também cursos superiores nas áreas de Humanidades, Artes e Cultura, Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e Social. A Sociedade Magalela Investimentos Limitada a criar um Instituto Superior Politécnico e de Tecnologias, abreviadamente designada por SPOTEC, e aprova os seus estatutos. Este instituto terá a sua sede na cidade da Matola e vai ministrar cursos superiores nas áreas de educação, ciência, cultura e relações internacionais. Ainda na sessão desta terça-feira, o Governo aprovou o novo regulamento de homologação de equipamentos de telecomunicações, o regulamento de radiocomunicações e o de partilha de infraestruturas de telecomunicações. Espera-se que este regulamento venha a contribuir para estimular a ampliação, modernização e segurança de infraestruturas de telecomunicações. Este regulamento vai ainda evitar a duplicação de infraestruturas e também de custos, bem como a partilha de receitas entre operadores. Outra matéria que foi objeto de apreciação foi a participação do chefe de Estado na 73ª sessão das Nações Unidas. Mais de 1000, neste caso o Presidente da República, saudou hoje os professores pela passagem do seu dia, que se assinala a 12 de outubro. Depois de queixas de morosidade no processo de mudanças de carreira, os professores receberam garantias de que as horas extras não serão mais problema e que estão previstos mais perto de 2 bilhões de meticais para mudanças de carreira em 2019. 3 dias antes da celebração do seu dia, os professores estiveram esta terça-feira na Presidência da República, onde foram recebidos em audiência pelo Presidente Filipe Nyusi. Além das saudações, o encontro serviu para a apresentação de queixas sobre algumas preocupações que ainda inquietam a classe dos professores. O pagamento de salários sem atrasos significativos e o incremento do valor do subsídio funeral são outros fatores motivadores que saudam. Não obstante, rogam a seriedade e celeridade dos atos administrativos, bem como a disponibilização em tempo útil do valor do subsídio funeral. Filipe Nyusi chamou aos titulares da Administração Estatal e Função Pública, do Trabalho e Segurança Social e da Economia e Finanças para responderem às preocupações dos professores. Dentro deste mandato, as condições estarão formalmente criadas para que a Organização Nacional dos Professores, que tem sido este interlocutor válido, que tem participado no diálogo social e na concertação social, possa se transformar efetivamente no sindicato. E agradecer pelo fato de, no orçamento
do Estado para o próximo ano de 2019. Também ter sido disponibilizado 1,8 mil milhões de meticais para os atos administrativos, o que significa que aproximadamente 160 mil funcionários no próximo ano também irão se beneficiar dos atos administrativos. A partir deste ano, há novos procedimentos, horas extras pelo menos não deverá ser problema, porque tem que ser inclusa na folha do mês. E nós vamos evitar o problema do passado. Depois das explicações dos seus ministros, Filipe Nhussa agradeceu o papel desempenhado pela classe dos professores. Como governo, continuaremos a privilegiar, a proteger e a acarinhar o nosso professor. A saber, merecerão a nossa atenção e prioridade para 2019. Os atos de contratação de professores, sabem que temos ainda professores que dão aulas ou lecionam, que ainda não têm contratos, e esses são a nossa prioridade. Pagamentos regulares de horas extras, estaremos a trabalhar com as direções das escolas distritais ou das zonas dos IP, das distritais, etc., para que programem essas horas extras, para que facilitem o processo do pagamento. Continuaremos a resolver um problema que agora a gente vai se falando pouco, me refiro da aproximação dos serviços bancários ao funcionário. Contamos convosco no combate contra a corrupção, a violência contra a rapariga e casamentos prematuros, contra o absentismo e a falta de pontualidade e outros males que afetam a nossa sociedade e afetam sobremaneira a vossa nobre profissão. E porque esta quarta-feira elege-se os edis e membros das assembleias autárquicas em todas as 53 vilas e cidades autárquicas do país, Filipe Nhussa aproveitou a ocasião para pedir civismo. É momento de os moçambicanos, mais uma vez, mostrarem ao mundo o seu civismo e, de forma ordeira, reafirmarem a sua determinação para a consolidação do poder democrático de Moçambique. O Dia do Professor no país foi instituído em 1981 pelo presidente Samora Machel em reconhecimento do trabalho desta classe profissional. O Presidente da República determinou, através de um despacho presidencial de 8 de outubro, a passagem à reserva do brigadeiro Elias Macacho Maceta Dhlakama. A passagem à reserva foi solicitada pelo brigadeiro Elias Dhlakama, irmão do falecido líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Já esta terça-feira, o Ministro da Defesa Nacional determinou a cessação de funções do diretor do Departamento de Informações Militares, o brigadeiro Mateus Mitama Ijamulha. Num outro despacho, Atanásio Tumuk determinou a cessação de funções do diretor do Departamento de Operações Militares do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o brigadeiro Anastácio Zaqueu Barassa. Olhamos agora o espaço das eleições autárquicas. Mais de 6 mil membros das Assembleias de Voto estarão amanhã posicionados nos locais de votação na cidade de Maputo para que as 5ª eleições autárquicas decorram. O secretariado, neste caso técnico da Administração Eleitoral, garante que está tudo a postos para a votação que arranca às 7 horas. Já a Comissão Nacional de Eleições apela ao ambiente de paz durante o processo. Toda a logística já está garantida. Ontem concluímos o processo de contratação dos 6.020 MMVs que irão assistir às 860 mesas criadas para este processo a nível da cidade de Maputo. Os MMVs estarão nas mesas a partir das 5 horas para criar as condições necessárias para este processo, que irá iniciar às 7 e irá terminar às 18. Neste processo,
nós já temos credenciados também os delegados de candidaturas, os jornalistas e observadores nacionais. Vamos colocar em cada Assembleia de Voto um computador, o mesmo que serviu para o recenseamento eleitoral, que nós chamamos de Mobile ID. Este computador tem toda a base de dados dos eleitores recenseados naquela Assembleia, naquele posto. Então, os eleitores que tenham perdido seus cartões vão ter facilidade de aceder à sua mesa, bastante para efeito, acessar seu computador para de seguida dizer em que mesa deverá ir exercer seu direito de voto. Para além dos dísticos de sinalização que vamos colocar à entrada de cada mesa da Assembleia de Voto, bem como alguns panfletos de endereçamento. Por outro lado, os órgãos eleitorais desta vez dispõem na sua página web de uma plataforma de pesquisa da mesa onde irá decorrer, o eleitor exercer o seu direito de voto, bastando para efeito acessar o www.cne.org.mz. Exortamos a todos para que se dirijam aos seus locais de votação às primeiras horas do dia, de modo a evitar estar-se na fila longo tempo. Exortamos ainda a todos os munícipes que continuem a pautar pelo clima de paz e harmonia demonstrados durante os processos de recenseamento eleitoral, de campanha eleitoral. Contamos neste processo de votação na cidade de Maputo com 16 ONGs que credenciaram 753 observadores com cartões já levantados. Estamos à espera de fazer a entrega, neste momento, de 85 credenciais dos observadores. Contamos em todo o município, nos 7 distritos municipais, com 3.757 delegados de candidatura. A Polícia da República de Moçambique declarou tolerância zero a atos de campanha eleitoral nos locais de votação. A PRM diz ainda que não vai tolerar que os eleitores se façam às assembleias de voto em estado de embriaguez. Todos os intervenientes do processo de votação para respeitarem de forma estrita e escrupulosamente a lei. Aos eleitores, para que se distanciem de quaisquer atos que possam indiciar a alteração da ordem e segurança públicas, nomeadamente fazer-se às urnas embriagados ou sob efeitos de substâncias psicotrópicas, o uso do telemóvel durante as operações eleitorais na Assembleia de Voto, a realização de campanha eleitoral nas assembleias de voto ou ostentação de qualquer símbolo partidário, permanência no recinto da Assembleia de Voto após a votação. A PRM exorta a todos os cidadãos eleitores a aguardarem com serenidade a divulgação pelos órgãos eleitorais dos resultados da votação e a proclamação dos vencedores. A PRM exorta ainda que os partidos políticos, coligação de partidos políticos e grupo de cidadãos eleitores para se absterem de pronunciamentos que instiguem o ódio, a violência e a intolerância política, devendo promover no seio dos simpatizantes o civismo e a cultura de paz. A PRM declara tolerância zero a qualquer ato de perturbação da ordem pública em todas as fases do processo eleitoral em curso. O diretor adjunto do STAI na Beira denuncia a existência de listas de afetação de membros de mesas de voto com candidatos que não foram aprovados durante a formação. Em resultado da confusão, as afetações não foram concluídas até às 6 horas de hoje, conforme o prometido ontem. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral na Beira não cumpriu a garantia de concluir a afetação dos membros das mesas de voto até às 6 horas desta terça-feira. E mais uma vez, parte dos 1.528 MMVs concentraram-se na delegação à busca de respostas.
O diretor adjunto do STAI denuncia que durante a verificação das listas foram encontrados candidatos que não foram aprovados na formação que terminou sábado último. Temos algumas listas do IFP da Manga, aqui não temos, não submeteram as listas. Eu, na qualidade de diretor adjunto, não vi essas listas da formação dos MMV que foram formados na Manga. Tem pessoas que foram apuradas, segundo a proposta dos formadores, que essas pessoas não passaram pela entrevista, segundo chumbaram as entrevistas e já são secretários da mesa. Então estamos a escolher as pessoas que passaram pela formação. Logo, esse é um indício eleitoral. Então, na minha qualidade de diretor adjunto, eu não posso permitir que essas coisas aconteçam. É por isso que não vai se fixar as listas antes, porém, que a gente corrija essa irregularidade. Indignados, os candidatos falam de comportamentos suspeitos durante a formação e temem que o atraso comprometa o seu trabalho. A formação durou aproximadamente 3 dias, mas eu pude ver pessoas que nos últimos dias só participaram um dia e já estavam por nome para entregar a STAI. Nem lista não está fixada, nem contrato ainda não assinamos. Que hora vamos assinar e que hora vamos levar o material para as escolas? A cidade da Beira não termina aqui no Chiveve. Está espalhado, vai para a Cerâmica, vai para Angupa, Nhangoma, lá para diante. O diretor do STAI justifica a demora pelo atraso na recepção das listas dos formadores. Diz que a prioridade é a fitação dos MMVs e só depois serão verificadas as supostas irregularidades. O trabalho recebemos dos formadores ontem. Então, para não prejudicarmos a afetação, estamos a fazer primeiro a afetação. Depois das pessoas estarem colocadas nas mesas, se há um ou outro problema, é fácil sanar do que parar um processo. Primeiro checar quem é que está ali estranho, para depois ter que fazer o trabalho. Então, eu vos garanto que o trabalho final será feito. Nós estamos a dizer que até às 11 horas ou 12 horas queremos afixar as listas. E a colagem das listas acabou por não acontecer. Só por volta das 17 horas desta terça-feira é que o STAI decidiu chamar cada um dos membros das mesas de voto, mas tal como documenta a imagem, as pessoas são muitas e nem todas conseguem ouvir. Ainda esta terça-feira, depois das 17, é que iniciou o processo de entrega do material para a votação que arranca amanhã logo às primeiras horas. Imagens de Manuel Chicava, António Tiwa, STV. A programação da STV. A STV Notícias vai sofrer alterações esta quarta-feira para permitir a cobertura de todo o processo de votação e divulgação de resultados. O Grupo Soico tem correspondentes em todas as províncias que irão atualizar todas as informações sobre o processo. Nós vamos alinhar os nossos 2 canais, portanto, numa emissão especial a partir das 6 horas até as 11 horas, que vai ser o primeiro bloco, em que vamos acompanhar o processo de votação em praticamente todas as autarquias. Ao nível das autarquias, portanto, a votação dos cabeças de lista, a votação das principais figuras em cada círculo eleitoral, os governadores, os chefes de Estado, o Presidente da Assembleia da República e todas as proeminentes figuras ao nível, tanto de onde elas estiverem localizadas. Esta emissão vai até cerca das 11 horas e fazemos uma pausa até por volta das 13 horas, portanto, voltando à programação normal. Às 13 horas vamos ter o nosso primeiro jornal, até sensivelmente às 14 horas, portanto, atendendo ao volume de informação que vamos ter nesse dia, será um noticiário um pouco mais prolongado. Depois de noticiar, voltamos a fazer mais uma pausa cerca de 1 hora e às 15 horas, das 15 às 19 horas, voltamos a ter uma emissão especial acompanhada então o processo de votação no período da tarde até o fecho das urnas. Portanto, as urnas fecham às 18 horas e nós vamos acompanhar o momento do fecho e as primeiras contagens a serem feitas, portanto, a contagem parcial feita nas urnas. Depois, esta emissão prolonga-se até por volta das 19h55, a altura em que entramos para o noticiário, e a seguir ao noticiário, sensivelmente às 21 horas, fazemos uma emissão especial que nós chamamos de Noite Eleitoral, que é para acompanhar todo o processo de contagem parcial, portanto, dos votos que vai ocorrer ao nível das mesas. E para a Noite Eleitoral, vários profissionais tiveram a trabalhar para montar este cenário dinâmico. Aqui estarão especialistas que irão analisar o processo de votação e o telespectador
irá acompanhar as projeções dos resultados da votação. Em termos logísticos, nós mobilizamos praticamente todos os nossos quadros, se tiveram reparado. Temos vários jornalistas nossos espalhados por vários municípios do país. Aqui vamos ter uma equipa de cerca de 160 pessoas a trabalhar na logística das eleições, entre jornalistas, equipa técnica, toda ela, dos realizadores, sonoplastas, iluminotécnicos, produtores, operadores de câmara, e toda a equipa de apoio que vai permitir então que tenhamos uma emissão em tranquilidade. Portanto, mobilizamos todos os nossos recursos e de facto esperamos que os telespectadores acompanhem a nossa programação e gostem, porque é isto que está no nosso DNA, fornecer informação em tempo real e fazer com que as pessoas possam estar a par daquilo que está efetivamente a acontecer. O caro telespectador pode também acompanhar através da STV Play e online o processo de votação e também a divulgação dos resultados. Vamos sair por uma curta pausa. Nós voltaremos com mais informação. Até já. Seguimos com a informação. O Governo garante conclusão até dezembro próximo da auditoria aos custos de exploração do setor mineiro declarados pelas petrolíferas. O apuramento é referente às reais despesas nas áreas 1 e 4 da Bacia do Rovuma. Há suspeitas nos custos declarados pelas multinacionais que exploram hidrocarbonetos na Bacia do Rovuma. Em causa, as alegadas despesas inflacionadas pelas empresas, com vista à sonegação de impostos ao Estado. Com os números pouco convincentes, o Governo viu-se obrigado a avançar para uma auditoria forense aos custos declarados, cujos resultados deverão ser conhecidos até dezembro próximo, segundo o PCA do Instituto Nacional de Petróleo. Neste momento está a decorrer, portanto, uma auditoria aos custos recuperáveis da área 1 e da área 4. Até final deste ano vamos ter um relatório de como, portanto, os auditores, nesse caso, veem, portanto, os custos que forem incorridos. Experiências em outros países ricos em hidrocarbonetos mostram que as empresas inflacionam as despesas de forma a maximizar os seus lucros. Timor-Leste, por exemplo, iniciou um amplo programa de auditorias que já resultou em centenas de milhões de dólares de receitas adicionais para o Estado. Em Moçambique, a legislação mineira é tida como propícia para este tipo de esquemas, pois, quanto maior forem as despesas, mais tempo o Estado tem de esperar pela sua parte do lucro. A Procuradoria Provincial de Nampula está preocupada com o aumento, neste caso, do número de obras que decorrem ilegalmente no município. Das ilegalidades consta a falta de observância da postura municipal. O caso mais recente foi o embargo e demolição da obra que decorria no interior do Jardim Parque Popular, no centro da cidade de Nampula. A Procuradoria Provincial assegura que, como esta, existem muitas outras obras ilegais neste município. Na zona do Mercado do Aresta foram embargadas 13 obras. Aqui na cidade temos uma embargada e demolida. Em curso outras diligências para que sejam tomadas medidas relativamente a várias obras ilegais que estão em curso aqui na nossa urba. Das ilegalidades, destacam-se a falta de observância da postura camarária e até do direito à vida. Estamos a nos referir, por exemplo, a vários takeaways, vários prestadores de outros serviços, como fotocopiadoras e por aí em diante, que estão instaladas nas vias públicas, portanto, nos separadores centrais. E estas colocam em risco não só a vida dos proprietários, mas dos utentes, como deve perceber, são usados debaixo do sol fogões a gás. Já tivemos 2 incidentes. Refira-se que quase diariamente surgem edifícios e instalações de prestação de diferentes serviços, cujas obras decorrem durante o dia e nas noites.
O escritor Kalani da Silva diz que a resistência passiva foi a grande aposta de Mahatma Gandhi para resolver as diferenças sem recurso à violência. Kalani da Silva falava hoje no lançamento das comemorações dos 150 anos de nascimento do líder indiano. A Universidade Pedagógica convidou esta terça-feira o académico e escritor Kalani da Silva para falar da vida e obra de Mahatma Gandhi, um dos mais destacados líderes pacifistas do mundo e defensores do princípio de não violência. Perante uma plateia onde se destacavam o reitor da UP e o alto comissário da Índia, Kalani da Silva defendeu que Mahatma Gandhi revelou-se um grande lutador pela independência da Índia através de um discurso pacifista. Olhou para a árvore que aconteceu de casa, olhou para o céu ao menos? Não. Só olhou para o relógio, para o carro, e para coisa, e para coisa, e para a chapa. Não olhou para si mesmo, por isso vai atrair grandes negatividades. Gandhi sabia disso e atraiu para a Índia os olhares de todo o mundo. E quando morreu, mais olhares se multiplicaram. E hoje estamos aqui, comemorando 150 anos dele. Porquê? Porque a mensagem dele é perene. A mensagem do amor, da não resistência, da não violência, a mensagem daquilo que é a capacidade que o homem tem de resolver os problemas através da sua maneira amorosa de ser, e não bélica e egotista, é possível. Em representação da Universidade Pedagógica, o professor José Castiano explicou as razões que levaram a instituição a juntar-se às celebrações dos 150 anos de nascimento de Gandhi. Eu penso que podemos evocar duas razões para embarcarmos neste empreendimento. Primeiro, porque a filosofia por trás da ação política de Gandhi foi cozinhada a partir do solo africano, mais concretamente sul-africano, e da condição de segregação racial. Segundo, porque Gandhi introduz uma nova forma de ação política no mundo cuja filosofia veio, por sua vez, enriquecer os movimentos de libertação dos nossos países africanos. Mahatma Gandhi foi um grande líder revolucionário da Índia que defendia as formas pacíficas de protesto, como as greves, passeatas, retiros espirituais e jejuns. O Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado poderá ter dificuldades para descobrir a verdade sobre os ataques armados. Hoje, o tribunal ouviu mais de 10 arguidos e todos rejeitaram as acusações que pesam sobre eles. Na segunda sessão de audição e julgamento dos acusados de ataques armados em Cabo Delgado, o tribunal decidiu proibir a captação de imagens na sala. Ainda assim, a STV apurou que, tal como na primeira sessão, o tribunal ouviu esta terça-feira 10 arguidos que também negam qualquer participação nos crimes de que são acusados. Aliás, os acusados juraram desconhecer a origem e as motivações do grupo que há cerca de um ano tem estado a criar terror nos distritos mais a norte de Cabo Delgado. Apesar das provas que o Ministério Público juntou no processo e das perguntas insistentes do tribunal, os arguidos juram a sua inocência e têm estado a dar as mesmas respostas registradas durante a fase de instrução preparatória. Perante esse cenário, o tribunal chegou mesmo a suspeitar que os acusados tenham sido instruídos para não falar a verdade e muito menos denunciar os mandantes dos crimes. De acordo com o processo 295/02/2017, autuado em outubro do mesmo ano, os 189 réus, entre moçambicanos e tanzanianos, são acusados pelos crimes de porte e uso de armas proibidas, homicídio qualificado, associação para delinquir, perturbação da ordem e tranquilidade públicas, mercenarismo e tantos outros crimes que foram deliberadamente cometidos contra civis e contra forças de defesa e segurança. Depois da interrupção desta quarta-feira, devido à realização das eleições autárquicas, o julgamento retorna na quinta-feira. A Presidência da República acaba de publicar o memorando de entendimento assinado entre o Presidente da República, Filipe Nyusi, e o coordenador da Comissão Política da RENAM, Ossuf Momad, em agosto último.
O documento prevê que o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados da RENAMO aconteça em 210 dias, ou seja, 7 meses a contar desde o dia da confirmação dos consensos, que foi mesmo no dia 6 de outubro de 2018, dia que Filipe Nunes lançou oficialmente o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração. Quanto ao enquadramento de oficiais da RENAMO nas Forças Armadas de Moçambique, no Estado-Maior-General, num total de 9, a RENAMO vai colocar 3 homens nos departamentos de operações, 1 nas informações militares e 5 nas comunicações. No Exército, num total de 12 oficiais previstos, a RENAMO vai colocar 4 homens. Nas brigadas, num total de 3, a RENAMO vai liderar 1 e nos batalhões independentes, num total de 4, a RENAMO vai liderar 2. Seguimos com as notícias internacionais. O presidente de Angola, João Lourenço, começa hoje a negociar empréstimo monetário com a China, avaliado em 11 bilhões e 700 milhões de dólares, no quadro da visita de 2 dias que efetua àquele país. Após 1 mês e meio, o presidente angolano João Lourenço regressa à China para mais uma vez obter empréstimo de 11,700 milhões de dólares. De acordo com a Lusa, o empréstimo poderá ascender aos 18 milhões de dólares em linhas de financiamento internacionais para projetos no país. Entre 2013 e final de 2017, dados do governo angolano indicam que a dívida total de Angola à China passou de 4,700 milhões de dólares para 21,500 milhões de dólares. Estes empréstimos equivalem a 60% de toda a dívida contraída externamente por Angola. A visita de João Lourenço a Pequim tem a duração de 2 dias. O governo angolano estima fechar em 2018 com um endividamento público de 77,300 milhões de dólares, equivalente a 70,8% do produto interno bruto do país para este ano. O governo dos Estados Unidos faz ameaças à Arábia Saudita devido ao desaparecimento do correspondente do Washington Post naquele país. O governo turco acusa o governo saudita de tê-lo assassinado. Cresce a preocupação nos Estados Unidos com o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi, correspondente do Washington Post. O governo turco diz que sabe quem é o culpado, apontando o dedo ao governo saudita, o qual acusa de tê-lo morto quando visitou o consulado saudita de Istambul. O senador norte-americano Lindsey Graham, aliado de Donald Trump, disse ao governo saudita que, caso as acusações do governo turco se confirmem, as relações entre Washington e Riad seriam devastadoras. O governo norte-americano pede respostas honestas ao governo saudita. Entretanto, as autoridades sauditas dizem que o jornalista Jamal entrou e saiu do consulado são e salvo. Mais uma pausa no Jornal da Noite. Mas como tem sido habitual antes, a previsão de estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul. Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 19. Para Xai-Xai prevê-se uma máxima de 29 graus e uma mínima de 18. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 20. Seguimos para a zona centro do país. Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 19. Para Chimoio espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 16. Tete poderá registrar uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 20. Climane com 29 graus de máxima, 18 de mínima. Já para a zona norte do país, concretamente na cidade de Nampula, espera-se uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 20. Para Pemba, espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 19. Lixinga com 26 graus de máxima, 15 de mínima. Já sabe, aguarde por si logo após o intervalo. Até já. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Seguimos com o desporto no jornal.
Os internacionais Mexer, Geraldo, Reginaldo e Xilito são os únicos jogadores que ainda não se juntaram aos trabalhos da Seleção Nacional, tendo em vista a preparação para o jogo do próximo sábado diante da Namíbia. Entretanto, os Mambas arrancaram com os treinos esta terça-feira. Terça-feira, às 16h15, a Seleção Nacional chegava ao Estádio Nacional do Zimpeto. Desta vez a logística estava ultrapassada. Os Mambas teriam mesmo o primeiro treino, tendo em vista o desafio do próximo sábado diante da Namíbia, referente à terceira jornada de qualificação ao CAN Camarões 2019. Cambale e Maninho foram os escolhidos para falar à imprensa. Os dois jogadores querem esquecer o passado e já perspectivam um futuro. Por isso, diante da Namíbia, será a jogar para ganhar. Vamos encarar o jogo com a máxima responsabilidade, como sempre nós encaramos qualquer jogo que fizemos. Passa por ganhar o jogo, não por empatar. Maninho marcou diante da Guiné-Bissau. O jogador assume que ficou desagradado com o empate. O avançado espera voltar a fazer bom jogo diante da Namíbia. Sentimos que temos total obrigatoriedade agora de vencer o jogo, ainda mais, como disse, por estar a jogar a casa. E só vencendo jogos é que a gente pode conseguir qualificar. E neste momento penso que dependemos de nós mesmos, que temos que encarar cada jogo com total responsabilidade. Dos 25 pré-convocados, Mexer, Reginaldo, Geraldo e Xilito são os únicos que ainda não se juntaram à seleção. A previsão é de que comece a trabalhar com os Mambas esta quarta-feira. O central Chico, do Ferroviário de Maputo, foi chamado para o lugar do indisponível David Malembana. Abel Xavier chamou ainda os guarda-redes Vitor Guamba, do Costa do Sol, e Hernando, do Ferroviário de Maputo, que inicialmente não constavam da lista dos 25 pré-convocados. A Seleção Nacional começou a preparar-se esta terça-feira com vista à jornada dupla com a Namíbia. A internacional basquetebolista moçambicana Leia Donk assinou um contrato com a Czech Eglet da Hungria para a temporada 2018-2019. Depois, na época 2017-2018, ter brilhado no Gerdeke Biscaia da Espanha, a melhor basquetebolista da atualidade do país abraça novos desafios da sua carreira. Leia Donk deixa a competitiva Liga Espanhola para arrumar a Hungria, onde vai jogar no SEC Seglek, uma das melhores equipas daquele país, que disputa a prestigiada Euroliga Feminina de basquetebol. Aliás, a basquetebolista moçambicana é uma das grandes apostas da equipa húngara, que na temporada 2018-2019 está inserida no grupo I da competição. A sua estreia nesta prova poderá ser no próximo dia 25 de outubro, quando o Seglek defrontar o Rutrodeki Stars. Na última época, na Espanha, Leia Donk obteve médias de 11,4 pontos e 4,9 ressaltos em 19 minutos por jogo. Na Espanha, a talentosa basquetebolista moçambicana teve como melhores registros 22 pontos em 25 minutos na quadra. No jogo com o Séries, 21 pontos em 26 minutos contra o Girona e o duplo frente ao Ferrol. Todos nós na vida gostamos de evoluir e eu acho que em África já ganhei tudo o que tinha para ganhar e com o apoio de todos e gostava de ter novos horizontes. Lembre-se que Leia Donk conquistou no ano passado a taça dos clubes campeões africanos em basquetebol séniores femininos ao serviço do 1º de agosto de Angola. O Centro Cultural Brasil-Moçambique está a exibir um ciclo de cinema dos BRICS. Nesta iniciativa, a realizar-se até sábado em Maputo, serão projetados filmes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os países membros do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, pretendem mostrar-se ao mundo como um grupo sólido. Para o efeito, resolveram apostar na sétima arte, por entenderem que a cultura é importante para a aproximação dos povos. O objetivo deste Festival de Cinema, primeiro, é dar visibilidade aos países do BRICS como um grupo. É evidente que os 5 países que compõem o grupo são muito conhecidos pelos moçambicanos,
mas talvez não no seu conjunto. O primeiro filme exibido neste ciclo de cinema é o brasileiro Gabriel e a Montanha, cuja trama tem espaço no continente africano. Os outros títulos selecionados para esta edição são Sobibor, da Rússia, Mary Kom, a da Índia, If You Are The One, a da China. E esta é uma das iniciativas que ainda serão levadas a cabo pelos BRICS no país. Esperamos que vamos continuar com outras atividades para oferecer uma alternativa para países como Moçambique. As sessões de cinema dos BRICS no Centro Cultural Brasil-Moçambique são gratuitas. É o fim do Jornal da Noite. Acompanhe amanhã a nossa transmissão especial sobre as eleições nas plataformas digitais, nos aplicativos STV Play e também O País. Boa noite. Até já no Noite Informativa.